Irmãs, irmãos, é com grande alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos, dando início a essa nossa atividade doutrinária aqui da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E para que demos início a essa nossa atividade, como de praxe, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial. Convidando aos amigos e as amigas que elevem o pensamento ao alto, mentalizando o nosso Mestre Jesus, com todo carinho, com todo respeito, conversemos com ele assim dizendo: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos mais uma vez em teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, pelo amparo trazido a cada um de nós. Sabemos que, apesar das distâncias que nos separam, estamos unidos em teu nome, em sentimentos, em pensamentos, e por isso contamos na tua presença junto conosco. Rogamos também que possamos nos sentir envolvidos pelas tuas energias benfazejas, a fim de que possamos bem aproveitar esses momentos de estudo, de reflexão e de aprendizagem. E assim sendo, agradecidos e felizes, nós damos início à nossa exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, irmãos e irmãs. Para a nossa conversa de hoje, nós vamos nos basear numa leitura do livro Fonte Viva, livro esse que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vamos dar enfoque ao capítulo 176, intitulado Necessidade do Bem. Esse texto é baseado no 24º versículo do 10º capítulo da carta de Paulo aos Hebreus, onde Paulo nos diz: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Sobre isso, Emmanuel nos esclarece. Muitas instituições da vida cristã, respeitáveis por seus programas e fundamentos, sofrem prejuízos incalculáveis em razão da leviandade com que muitos companheiros se observam uns aos outros. Aqui comenta-se o passado desaroso de quem procura hoje recuperar-se dignamente. Ali, pequenos gestos infelizes são analisados através das escuras lentes do sarcasmo e da crítica. A censura e a reprovação indiscriminadas, todavia, derramam-se na família de ideal como chuva de corrosivos na plantação, aniquilando germes nascentes, destruindo flores viçosas e envenenando frutos destinados aos celeiros do progresso comum. Nunca é demais repetir a necessidade de perdão, bondade e otimismo em nossas fileiras e atividades. Lembremos-nos de que, com o nosso auxílio, tudo hoje pode ser melhor que ontem, e tudo amanhã será melhor que hoje. O mal, em qualquer circunstância, é desarmonia à frente da lei e todo desequilíbrio redunda em dificuldade e sofrimento. Examinemo-nos mutuamente, acendendo a luz da fraternidade para que a fraternidade nos clareie os destinos. Sem perseverança no bem, não há caminho para a felicidade. Por isso mesmo, recomendou-nos o apóstolo Paulo: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, porque somente nessa diretriz estaremos servindo à construção do reino de amor. Minhas irmãs, meus irmãos, trazemos hoje essa reflexão do Espírito Emmanuel que nos adverte frente às atitudes que muitas vezes nós desenvolvemos nas nossas relações com as pessoas. É preciso que recordemos que estamos vivendo essa nossa experiência física presos a um corpo de carne, nesse mundo de provas e expiações que migra para uma escala de mundo de regeneração, porém, estamos nós aqui lado a lado com pessoas que, como nós, têm as suas dificuldades, têm as suas lutas, têm as suas dores, têm as suas dúvidas e medos, e que precisam, tanto quanto nós precisamos delas, precisam de nós, para que possam alcançar êxito nos seus propósitos. E Emmanuel traz esse enfoque especial frente às dificuldades que nós mesmos semeamos nas nossas fileiras de trabalho, nas instituições espíritas, nas instituições cristãs, onde nós temos pessoas com bons propósitos, tanto quanto os nossos bons propósitos, e muitas vezes por incompreensão e por
vou usar um termo um pouquinho pesado, por ignorância de nossa parte, acabamos não aproveitando tudo aquilo de bom que essas criaturas, que essas pessoas, que esses irmãos nossos podem oferecer. Por isso é extremamente importante que venhamos entender o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, a forma pela qual nós analisamos as pessoas, porque quer queira ou não, nós somos automaticamente levados a julgar as pessoas, né? Essa análise que muitas vezes a gente faz, ela é crítica demais. E muitas vezes, ao invés de estar analisando a pessoa, nós estamos a condenando, a julgando, procurando sempre ser tendenciosos para o lado negativo. E nós precisamos aprender a ver as pessoas de uma forma diferente. E nesse ponto eu me lembro do próprio Cristo, que escolheu 12 pessoas comuns, 12 pessoas normais, incultas, eram pescadores, cobrador de impostos, pessoas que não tinham conhecimentos grandes, não eram cientistas, não eram conhecedores das leis, mas pegou 12 pessoas especiais, que ele, o próprio Cristo, conseguiu vislumbrar tudo de bom que aquelas criaturas, que esses 12 apóstolos, que eram discípulos e depois se tornaram apóstolos, né, tinham a oferecer. E o Cristo acertou porque todos eles, exceto Judas Iscariotes, que acabou se tornando a ferramenta de andamento daquela sequência programada para o fechamento da passagem do Cristo junto para conosco aqui, e não por maldade, mas sim por incompreensão também. Judas não errou por maldade, Judas não traiu o Cristo, ele simplesmente entendeu de uma maneira errada aquilo que ele iria acontecer com Jesus, né? A ideia dele não era jamais que Jesus fosse preso, que Jesus fosse assassinado. Ele queria que Jesus fosse o rei dos judeus, né? Porém, a sua ideia não deu certo, né? E por isso ele acabou se suicidando logo após saber que o Cristo estava sendo crucificado. Mas voltando ao nosso assunto aqui, é preciso que nós aproveitemos aquilo que o Cristo conseguiu fazer, vendo naquelas 12 criaturas, naqueles 12 irmãos nossos, pessoas especiais que tinham um potencial muito grande dentro de si, que ele soube trabalhar e que na hora da prova, da dificuldade, depois de passar por dificuldades extremas, eles foram firmes nos seus propósitos e permitiram que o cristianismo fosse disseminado aos 4 cantos do nosso planeta. É preciso que nós tenhamos esse olhar crítico, porém sensível, carinhoso, caridoso, amoroso para com as pessoas à nossa volta, a fim de que nós possamos tirar o melhor proveito de cada um. E eu trago aqui nesse momento um próprio exemplo do Cristo, que é relatado pelo espírito Humberto de Campos, quando Humberto de Campos relata uma experiência que aconteceu com o evangelista Mateus, que no seu nome é Levi, né? Então Humberto de Campos trata-o como Levi. E nessa circunstância, Humberto de Campos conta que Levi estava em sua casa. Levi era o cobrador de impostos, né? Então ele tinha uma casa muito grande, muito ampla, bens materiais. E quando as pessoas da região onde ele morava ficavam sabendo que ele era um dos seguidores de Jesus, e tendo a notícia de que Jesus estaria na cidade para fazer as suas pregações, essas pessoas foram até a casa de Levi para que Levi pudesse acolhê-las, pudesse dar a eles o carinho que Jesus sabia dar, né? E esse grupo de pessoas foi à casa de Levi, e Levi, abrindo a porta e vendo aquele grupo de pessoas, questionou o que eles estavam fazendo ali, né? E eles responderam que estavam atrás do Cristo, que sabiam que ele era um dos seguidores de Jesus, mas ele dizendo também que eles gostariam de contribuir, né, com o trabalho do Cristo, com a edificação do reino de Deus, né? E Levi, vendo aquelas pessoas e sendo moradores da mesma cidade que ele, da mesma região, ele conhecia muitos deles. E ele questionou alguns deles, né? E tu, fulano, o que tu quer que ajudar aqui? Tu que tem os teus problemas de relacionamento, né? Nem a tua família gosta de ti direito, o que tu vai querer contribuir com o reino de Deus? E tu, ciclano, tu que não consegue caminhar direito, tem esse problema na tua perna aí, tu é meio coxo, como é que tu vai querer contribuir com o reino de Deus? E assim ele foi falando das pessoas, e sem se dar conta, ele foi as
diminuindo, foi entristecendo, e todos saíram de lá extremamente tristes. Chegaram lá na casa de Levi felizes, confiantes de que receberiam o apoio e o carinho que eles precisavam, e saíam de lá decepcionados, extremamente tristes. Porém, questão de alguns minutos depois, o Cristo chegou à casa de Levi, acompanhado de mais de 2 de seus seguidores, e eles entraram e começaram a conversar. Em determinado momento da conversa, Levi lembrou dessas pessoas que vieram à busca de Jesus na sua casa. E ele contou ao Cristo o que havia acontecido, dando o relato de tudo aquilo que ele havia dito, né, daquelas palavras duras que ele havia proferido sem se dar conta do prejuízo que ele estava levando aquelas pessoas. E o Cristo disse para eles, para Levi: meu filho, são os deserdados do mundo que precisam do carinho, do amor, do reino de Deus. A gente precisa saber aproveitar, não são bem essas palavras que o Cristo usou, mas a gente precisa saber aproveitar tudo de bom que as pessoas têm, porque todo mundo pode contribuir, cada um à sua forma. E Levi ficou pensativo sobre isso. E algumas horas depois, o Cristo saiu da casa de Levi junto com todos os seus seguidores e foi até a montanha próxima, onde ele proferiu aquele grandioso diálogo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. E depois de proferido esse sermão, o dia já estava começando a anoitecer, Levi viu toda a população indo embora e vendo aqueles homens que tinham ido à sua casa, que iam embora depois de ter assistido à preleção do Cristo, se dirigiu até eles e convidou todos eles para que no dia seguinte pudessem estar na sua casa, para que juntos com o Cristo eles pudessem confraternizar. E no outro dia ele recebeu a todos na sua casa, num enorme banquete. E o Cristo, vendo que Levi acolhia a todos eles com carinho, com atenção, Cristo chamou Levi e conversou com ele, feliz daquele, né, que tem a possibilidade de ver aquilo de bom que as pessoas têm. Estou contando a história mais ou menos do meu jeito, a minha memória não é extremamente perfeita para as leituras, mas me fica o sentimento dos relatos de Humberto de Campos. Essa história se encontra no livro Boa Nova, e eu recomendo aos amigos e às amigas que façam a leitura porque é extremamente importante e muito educativo para todos nós. Eu trago essa história para que nós possamos refletir sobre o ensinamento que o Cristo transmitiu a Levi, a Mateus, nos mostrando que é importante que a gente aprenda a ver aquilo de bom que as pessoas têm a oferecer, não só as suas dificuldades, as suas dores, as suas limitações. E nós precisamos de tudo aquilo de bom que as pessoas têm a nos oferecer. Nós não podemos fazer nada sozinho. O Cristo não fez nada sozinho. Ele se muniu de uma equipe de pessoas que foram o seu suporte, o seu apoio para os momentos difíceis e que tiveram a oportunidade de dar sequência ao seu trabalho. Nós também precisamos. Nós dependemos uns dos outros, mas que para que possamos nos ajudar é preciso que aprendamos a ver aquilo de bom que a gente tem a oferecer. Não julguemos as pessoas, não a condenemos, incentivemo-as para que através desse incentivo nós possamos motivá-las a fazer cada vez mais. É o recado que Paulo deixou para todos nós. Vou reler aqui a passagem da carta dele aos Hebreus. Opa, botei na página errada aqui, gente. E consideremo-nos uns aos outros, ou seja, queramo-nos bem, respeitamo-nos, amemo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Quanto mais carinho nós desenvolvemos uns pelos outros, muito mais fortes nós nos tornamos. E quanto mais fortes nós estamos como amigos, como companheiros de trabalho, como irmãos de ideal, muito mais nobres, muito mais importantes, muito mais grandiosas se tornam as nossas obras. Quanto mais envoltos em carinho, em respeito, em compreensão, muito mais nós podemos construir, muito mais nós nos doamos e muito mais efetivo se torna o nosso trabalho, muito mais qualidade nós podemos agir. Por isso, meus amigos e minhas amigas,
A reflexão da noite de hoje nos remete a essa análise íntima de cada um de nós, de como nós viemos contribuindo frente ao que as pessoas podem trazer para nós, no nosso trabalho, seja na instituição espírita, seja nos nossos grupos de estudo, seja na nossa vida pessoal, na nossa família. Aprendamos a ver o potencial das pessoas e aproveitar tudo de bom que elas têm. Não importa se elas erraram no passado, não importa se elas erram atualmente, mas nos ajudemos. Tenhamos compreensão das necessidades alheias e façamos o possível para ajudar a todos se tornarem melhores. Lembremos que nós somos irmãos. Irmãos em Deus, irmãos no cristianismo, irmãos na doutrina espírita, irmãos de humanidade que estão aqui unidos neste mundo de expiações e provas, porque temos necessidade de aqui estar. Não por uma punição divina, mas sim porque Deus entende a importância da experiência reencarnatória para o nosso crescimento moral. Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar, de desenvolver as nossas qualidades, as nossas aptidões através do esforço íntimo de cada um de nós. Mas nós podemos potencializar isso quando nós nos ajudamos. Mas para nos ajudar de verdade, nós precisamos nos compreender. E para nos compreender, meus amigos e minhas amigas, a gente precisa aprender a se amar. E esse é o segredo de tudo. O Cristo consegue visualizar aquilo de bom que a gente tem dentro de nós, apesar de todas as imperfeições, dúvidas e medos que nós alimentamos no nosso coração, porque ele vislumbra, através do amor que ele nutre por nós, tudo aquilo de bom que a gente tem. E nós precisamos aprender a desenvolver esse sentimento no nosso coração para que nós aproveitemos aquilo de bom que as pessoas podem trazer à nossa vida. Não importa, meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu no passado, as dificuldades dificuldades intelectuais, dificuldades de conhecimento, muitas vezes algumas pessoas são iletradas, mas o que importa é o sentimento que nós colocamos naquilo que a gente faz. Quando nós desenvolvemos a nossa atividade com muito amor, fazendo de coração aquilo que nós queremos fazer, o efeito sempre é positivo. Não imaginemos que nós somos donos da verdade, não imaginemos que nós somos pessoas insubstituíveis, porque não existe ninguém insubstituível. Não existe alguém que seja detentor da verdade. Todos nós precisamos uns dos outros, precisamos nos apoiar, precisamos nos incentivar para que juntos cresçamos. É através da fraternidade, da solidariedade que nós, como humanidade, vamos nos transformar. E os nossos movimentos de trabalho, os nossos movimentos religiosos, de crescimento moral e espiritual, dependem dessa fraternidade para que, através da nossa união verdadeira, possamos potencializar os nossos objetivos, os nossos trabalhos, os nossos bons propósitos, para que alcancemos sucesso em tudo aquilo que a gente deseja fazer. Tenhamos certeza de que o amparo espiritual está conosco, nos incentivando a desenvolver as nossas atividades. Porém, está sob nossa responsabilidade o trabalho conjunto com os irmãos de caminhada que estão à nossa volta. Aprendamos a aproveitar tudo de bom que as pessoas têm a oferecer para cada um de nós. Aprendamos a dividir as tarefas, demos oportunidade a todos. Sabemos da importância de trazer os jovens ao trabalho nas nossas instituições espíritas. Os jovens têm muito a trazer para todos nós. Hoje a velocidade é muito grande em relação a tudo, é tecnologia, é tanta novidade. Os jovens já vêm com a cabeça totalmente diferente, prontos para tudo. Ah, mas falta experiência. Falta experiência para quê? Tudo se aprende. E as pessoas de maior idade? As pessoas da terceira idade, como agora é moda de dizer, têm bastante experiência, mas às vezes falta um pouquinho de velocidade para mexer num computador, ou para fazer uma live, ou para entender alguma coisa diferente, mas também podem aprender. E se tiver dificuldade para aprender, também não tem problema nenhum, porque a experiência deles nos ajuda muito.
E um sabe mais aqui, o outro sabe mais sobre aquilo, o novinho sabe mexer com isso, e em equipe, em conjunto, a gente constrói um todo muito melhor e com muito maior qualidade, porque cada um ajudou um pouquinho. Ou seja, todos somos importantes, mas para que todos possam contribuir, é preciso que exista essa sensibilidade que nos permita entender essa importância. Unamo-nos, meus amigos e minhas amigas, para que através dessa união nós possamos desenvolver os nossos mais puros sentimentos, nos ligando cada vez mais sentimentalmente um para com os outros, nos sintamos assim mais fortes, mais protegidos, mais motivados, agregando qualidade em tudo aquilo que a gente faz. Lembremos, meus irmãos e minhas irmãs, o Cristo depende, e melhor dizendo, não é depende, ele precisa, né? O Cristo precisa de cada um de nós para desenvolver o seu trabalho, como nós precisamos dele quando a gente precisa de ajuda. Aprendamos a oferecer o nosso melhor no trabalho em nome de Jesus, como retribuição do amor que nós temos por Ele e de tudo aquilo que Ele faz por nós. Mas para que o nosso trabalho seja potencializado, vamos aproveitar as pessoas que estão à nossa volta para que juntos a gente faça um trabalho maior ainda, um trabalho melhor ainda, onde a gente possa levar todo aquele bem que o Cristo faz para mim, para todos que fazem parte da minha vida, para todos aqueles que venham cruzar o meu caminho. Tenhamos certeza que todas as pessoas que estão dividindo conosco as nossas atividades, todas as pessoas que dividem conosco o nosso dia a dia, têm algo a contribuir na nossa vida, porque senão Deus não colocaria elas no nosso lado. Tudo tem um propósito, e esse propósito sempre é bom. Jamais esqueçamos disso. Tenhamos convicção de que estamos no lugar certo, no momento certo, fazendo as atividades mais adequadas às nossas capacidades, aquilo que a gente pode oferecer. Mas façamos de coração, nos empenhemos em tudo aquilo que a gente faz, mas sem esquecer das pessoas que estão conosco. Lembremos que para alcançar os objetivos que nós tanto almejamos, nós precisamos percorrer um caminho. A gente está aqui num comecinho e nós vamos querer chegar lá num objetivo. E para chegar nesse objetivo, percorrendo esse caminho, quando a gente tem companhia, tudo se torna mais fácil, tudo se torna melhor. Aprendamos a ter essas boas companhias à nossa volta, aproveitando o melhor de cada uma delas, permitindo que elas estejam conosco, permitindo que elas nos auxiliem e permitindo também que a gente possa auxiliá-las nessa troca incessante de sentimentos, de carinhos, de boas energias, nessa troca de informações, de conhecimento, para que juntos nós cresçamos. Esse é o propósito da nossa conversa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. Lembremos com carinho de todas as pessoas que dividem esse trabalho da seara cristã nas nossas instituições. Aproveitemos o melhor de cada um. Lembremos que todos podem contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus na vida de todos nós. Lembremos que todos somos discípulos do Cristo, cada um de nós à sua forma, cada um de nós trazendo a sua contribuição, mas aprendamos a aproveitar a contribuição de cada um, para que assim nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade, com mais efetividade, e assim nós possamos também levar todo esse amor, toda essa boa vontade, todo esse carinho que nós temos no nosso coração, que nós direcionamos a Jesus, para que nós possamos levar isso a todas as pessoas que venham cruzar os nossos caminhos e também aqueles que fazem parte da nossa vida. Lembremos que o Cristo nos disse, né, quando fizerdes a um desses pequeninos, ou podemos traduzir para quando fizestes isso para qualquer uma pessoa, para qualquer criatura, é a mim mesmo que tu fazes. Lembremos que para que a gente possa retribuir o nosso carinho, o nosso amor ao Cristo, nada melhor do que a gente levar o nosso amor e o nosso carinho às pessoas que estão conosco, às pessoas que dividem conosco os caminhos da vida. Fazer o bem sempre faz bem. Façamos o nosso melhor, mas aproveitando essas pessoas que estão à nossa volta, para que juntos nós possamos nos apoiar, nos desenvolver e crescer com muito mais qualidade, com muito mais força e com muito mais intensidade.
Meus amigos e minhas amigas, eu agradeço a atenção de todos, agradeço o tempo que vocês investem em estar nos assistindo nesse momento e rogo que as luzes, o amor e a paz do Cristo esteja com todos vocês nos seus lares e que esse apoio esteja perpetuamente com todos vocês. Eu convido a todos então que façamos a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Jesus assim dizendo: obrigado, Mestre, pela oportunidade que tivemos de estar reunidos, estudando um pouquinho mais sobre os teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por todo o carinho e pelo apoio que nos é transmitido. Rogamos que essas bênçãos, que essas energias positivas possam estar conosco no decorrer dessa semana, nos amparando e protegendo. Rogamos que essas bênçãos possam permanecer conosco nos nossos lares, a fim de que a harmonia e a paz estejam aqui presentes. E assim sendo, Senhor, felizes e agradecidos por tudo que recebemos, nós damos por encerrada a nossa exposição doutrinária da noite de hoje, rogando que as tuas bênçãos envolvam e protejam a todos. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Um grande abraço, gente. Fiquem bem, fiquem com Deus.